Fala galera, curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano trazendo mais um vídeo para vocês, dando continuidade aqui ao nosso projeto de cadastro de cliente. No vídeo anterior nós fizemos aqui uma telinha, a tela de login, correto? Você que está acompanhando, você sabe que a gente fez essa tela de login. Ao enviar a informação, aqui o usuário e a senha, vamos abrir aqui o arquivo de login. Ele vai enviar para, vamos ver aqui no form onde que ele está, aqui ó, no form ele vai enviar para valida.php. A gente não tem esse arquivo ainda, vamos criar ele hoje. Só que antes da gente criar o arquivo, nós precisamos criar uma tabela de usuário. Então vamos criar nossa tabela de usuário. Vem aqui no PHP MyAdmin, né? Você abre o champ, abre aqui o champ aqui, deixa eu botar o champ para cá para você ver. Abre aqui o champ, em MySQL vem em admin. Vai abrir essa tela aqui de trás. Vou minimizar isso aqui. Então ele abre essa tela aqui de banco de dados. Aqui nós temos a nossa tabela de clientes. Nós vamos criar mais uma tabela. Essa tabela vai ser a tabela de usuário. Então vem aqui em nova, ó, abre aí o banco de dados, vem aqui em nova. Aqui em cima a gente coloca o nome da tabela, vai ser TB usuários, tabela de usuários. Aqui a gente vai colocar o ID, ó, nesse nome aqui a gente coloca ID. Ele vai criar o usuário 1, usuário 2, e aí a gente vem aqui, ó, no ID. Vem aqui em AI, ó, Auto Increment. E aí nós vamos criar um campo, nome usuário. Esse nome dele vai ser usuário do tipo Vachar. Vou colocar aqui 100 tamanho. Vamos criar também um campo senha. Vamos colocar ele do tipo Vachar. Coloca 200. E aí a gente manda, vem aqui embaixo, manda guardar. Pronto, criou aqui a nossa tabela de usuários, onde a gente tem o ID, que ele é gerado automaticamente, o nome do usuário e a senha. Vem aqui ó, em inserir, vamos inserir um usuário. Coloca aqui o nome desse usuário vai ser admin. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, a gente já criou aqui o nosso usuário, admin, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos criar mais um usuário, usuário teste. Usuário teste, a senha mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, aqui a gente já tem a nossa tabela de usuário com esses dois usuários, ok? Agora vamos voltar aqui para o arquivo. Então, ao enviar essa informação do usuário e da senha, aqui ó, enviar a informação do usuário e a senha, ele envia aqui ó, para valida.php. A gente não tem, vamos criar ele agora. Vem aqui em New File, novo arquivo, dá um Ctrl S para salvar o arquivo. Colocar o nome valida.php. Então nesse arquivo valida, nós vamos incluir o nosso arquivo de configuração, porque como a gente vai fazer uma consulta no banco de dados, toda vez que você faz uma consulta no banco de dados, você precisa da conexão com o banco de dados. Então a conexão, ele está aqui ó, no config.php. Então a gente dá um include aqui, ó, abre um PHP, dá um include ons,
para incluir o arquivo config.php que tem as configurações. Fecha aqui o nosso PHP. Então nós estamos trazendo essa configuração aqui, ó, do arquivo config para dentro do valida. Vamos abrir agora o PHP mais uma vez. Fechar o PHP. E aqui dentro nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o usuário e a senha que a gente envia através do formulário. Por exemplo, nós vamos enviar aqui, nós vamos ter que pegar ele aqui do outro lado. Então vamos criar aqui um usuário, criar uma variável escrito usuário, usuário tracinho f é igual a variável post, e aqui a gente traz o usuário. Como que é isso? Aqui, ó, nesse post é o método que ele envia. Aqui, ó, formulário, post, o método de envio é post, a gente recebe do método post. Ok? Então, o name aqui dele, ó, é usuário, nós vamos receber o usuário. Também vamos receber a senha. Então, senha, tracinho F, ou seja, vindo do formulário, para poder entender melhor. Do método post, o que a gente recebe? A senha. Recebe a senha, ok? Então, feito isso, a gente já pode conferir se está recebendo o usuário e a senha. Coloque aqui um eco, mais um eco aqui para poder quebrar uma linha. Vamos ver se ele já está recebendo. Vou botar aqui admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enviar. Ó, tá vendo? Já está recebendo o admin e a senha. Vamos botar o teste. Só que ele não está consultando ainda no banco de dados. Nós vamos ter que fazer ele consultar no banco de dados. Apaga aqui o eco, a gente já sabe que está trazendo já o usuário e a senha. A gente precisa criar uma instrução de SQL para poder fazer a consulta. Então nós vamos criar aqui uma variável SQL que vai ser igual select asterisco from, seleciona tudo da tabela TB usuários, que é a nossa tabela de usuários, where, onde o usuário é igual ao que vem do formulário usuário tracinho F. Esse usuário aqui, ó. Ou seja, a gente está trazendo ele, né? Ele armazena, ele traz para cá, vindo do formulário, armazena aqui, e nós vamos fazer a consulta dele no campo usuário, que é esse campo aqui, ó. Então, esse campo usuário é esse campo aqui, ó, o E, onde o campo usuário vai receber esse valor aqui, que a gente não sabe qual que é, pode ser admin, pode ser o teste, pode ser outro, e ele vai fazer essa consulta dentro desse campo, ok? Agora a gente fecha aqui, e aí nós vamos fazer o seguinte, a gente cria aqui um result, cria um result, onde a gente vai armazenar aqui o MySQL query, a gente vai executar o query. O que a gente executa? Com de conexão, e vamos executar também essa linha aqui de cima, de SQL.
Então a gente executa tanto a com, que está dentro do arquivo aqui, ó. Essa com a gente executa ela de novo. Ele já tem um MySQL Connect, ou seja, ele já conecta. Mas a gente faz uma execução com o MySQL I. Opa, o que deu errado aqui? Assim, que está fora aqui. E aí a gente fecha a nossa linha. E agora vamos criar um while. While quer dizer enquanto. Vamos criar uma variável linha para armazenar as linhas da consulta, que vai ser igual MySQL fat assoc. Opa, fat assoc do result, ou seja, vai fatiar os resultados que vem aqui do result. Ele não já executou? Então executou o comando, deu tudo ok, agora ele vai fatiar os resultados e vai jogar dentro da linha. Feito isso, a gente vai poder listar aqui, ó, vou criar uma variável escrito usuário. Opa, usuário igual a variável linha do campo usuário. Então aqui é o seguinte, esse usuário aqui, ele vai armazenar o que vier do banco de dados mediante a consulta que foi feita. Se o usuário aqui, por exemplo, for admin, então o admin vem para cá do banco de dados que ele já armazenou aqui nas linhas, através do fat array, ok? Ele armazenou aqui. E aí eu armazeno ele dentro desta variável. A gente já pode fazer uma consulta para ver se ele está... Vou colocar um eco aqui para poder apresentar o que ele foi digitado. Vamos fazer aqui o teste para ver se... Ó, vamos colocar aqui teste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, achou o teste, ou seja, ele já está consultando no banco de dados e já está trazendo o valor para cá. Ó. Vamos colocar, por exemplo, um valor que não existe. Você vai ver que vai dar erro. Vamos colocar aqui teste 2. Ó, tá vendo? Ele dá tela em branco, não dá nenhum erro, mas também não mostra nada. Então a gente precisa conferir aqui, ó. A gente pode fazer uma checagem. A gente faz aqui o if, coloca a condição aqui, usuário. O usuário que vem do banco de dados, se ele for idêntico ao usuário digitado aqui, ó, em cima, esse usuário vem do formulário, ok? Esse usuário aqui já é o que vem do banco. E aí eu estou dizendo aqui, ó, se o usuário que vem do banco for idêntico ao usuário que foi digitado, então coloca aqui uma mensagem. Dá um eco aqui. Usuário encontrado. Usuário encontrado. Se não, dá um else aqui. Usuário não existe. Usuário não existe. Então, se o usuário que vem do banco de dados, ele é idêntico ao usuário que foi digitado, então usuário encontrado. Se não, usuário não existe. Vamos fazer aqui a consulta. Então, usuário 2. O teste 2, ele existe? Sim ou não? Não existe. Então, ele deu aqui indefinido. Ó, indefinido, usuário não existe. Agora vamos colocar um usuário que existe. Ó, usuário teste, usuário encontrado. Então, feito isso,
o que a gente faz? Como o usuário foi encontrado, nós vamos fazer aqui, criar uma seção. Deixa eu só abrir aqui, tirar esse daqui. Nós vamos criar aqui uma seção, já que ele encontrou. A gente cria aqui uma seção. Como é que a gente cria uma seção? Vou afastar esse negócio para cá. Você não está vendo, mas eu estou com duas telas aqui. Uma onde grava, né, para mim poder mostrar para vocês aqui. Então, o que a gente faz? Para a gente criar uma seção, nós fazemos o seguinte. A gente cria um session. Session. Criando uma seção. E dá um start. Com isso, nós criamos uma seção. Essa seção do PHP significa que ele armazena um valor dentro da seção. A gente dá um start numa memória temporária para ele armazenar uma seção. O que é uma seção? Uma seção, por exemplo, a gente não tem aqui o nosso usuário aqui, ó. Esse usuário a gente pode gravar ele dentro de uma seção. Então, como é que a gente faz? A gente coloca aqui, a gente cria aqui o usuário, a gente já pode pegar ele aqui já, ó, aqui em cima. Então, a gente abre aqui a seção, vamos abrir a seção aqui em cima. E aqui, ó, a gente cria um session. E a gente coloca o nome dessa variável. A variável vai ser usuário. Então aqui a gente abriu uma seção. Essa seção a gente vai poder usar ela mais para frente no nosso projeto. Vou fazer aqui o teste. Achou, ó, usuário encontrado. Se o usuário for encontrado, o que a gente faz? A gente dá aqui um reader, aonde a gente dá um location, ou seja, nós vamos direcionar ele para um lugar. Já que ele achou, vamos direcionar ele para index.php. Se ele não achou, o usuário não encontrado, a gente faz o seguinte, direciona ele. A gente direciona ele para o login. Ou seja, não achei. Volta para o login. Então, o usuário encontrado vai para o index, direciona a página para o index. O usuário não foi encontrado, direciona para o login, para a pessoa fazer o login de novo. Vamos ver se ele joga para o index. Então, ao colocar o usuário certo aqui, ele vai enviar para o index. Ó, enviou para o index. Agora eu vou colocar um usuário errado, ou seja, que não existe no banco de dados. Ele vai voltar para essa tela aqui. Ó, tá vendo? Voltou para essa tela. Então, deixar aqui marcado para você fazer a cópia. Então, nós criamos o arquivo valida.php e também criamos aqui a nossa tabela TB usuários, onde a gente tem 2 usuários. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade a essa questão de usuário, por quê? Nós vamos criar um cadastro
de usuário aqui, ó, a gente vai criar um botão para cadastrar o usuário, aonde a gente vai enviar a senha que a gente colocar para cadastrar o usuário, nós vamos enviar ela criptografada. Porque imagina uma tabela de usuários aonde você tem a visualização de todas as senhas do usuário. Então isso não é legal. Então, para esse vídeo não ficar muito grande, como eu não vou renderizar, já vou enviar ele direto aqui para o YouTube. Então no próximo vídeo nós vamos fazer uma tela, né, para a gente cadastrar, e ao cadastrar a gente vai enviar a senha criptografada, ou seja, não vai dar para visualizar a senha como a gente está vendo aqui não, ele vai criar um monte de caracteres e vai ser a senha, ok? Mas isso nós vamos fazer no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito extenso. Se você gostou dessa aula, você deixa um like. Se você não é inscrito, você já sabe, se inscreve para você não perder nenhuma aula, ok? Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Valeu!